Queridos amigos do Lar Espírita Casa do Samaritano, queridos companheiros que estão conosco nesse momento online pelo canal do Lex no Instagram, nossos votos cordiais de muita paz. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão. É para nós motivo de muita alegria. Eu sou Samuel Aguiar e falo aqui de Parnaíba, no litoral do Piauí. Faço parte do Centro Espírita Caridade e Fé e da União Municipal Espírita de Parnaíba. Muito boa noite a todos. Vão entrando, sejam bem-vindos. É uma honra estarmos de volta nesse canal. Muito obrigado a todos que fazem o Lex. Muito obrigado, meu querido amigo João Braga e a sua equipe de trabalhadores e, claro, ao nosso samaritano, que nos envolve a todos nas mais dúlcidas vibrações. Eu quero convidar aos amigos para, nesse momento, nós fazermos uma oração e assim darmos por início essa nossa transmissão de hoje. Então, mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus, vamos nos entregando a essa energia sublime que vai nos envolvendo, ao passo em que vamos fitando o rosto do meigo Rabi da Galileia. Vamos nos conectando aos nossos anjos de guarda, a benfeitores outros que nos socorrem, ao samaritano. Pai de infinita misericórdia e justiça, Mestre amigo Jesus, nós te buscamos em prece, com o intuito de agradecer-te tantas dádivas que nos tem concedido, com o intuito de louvar-te o dom da vida e a chance que nos é consentida de nos encontrarmos virtualmente reunidos em teu nome. Tantos corações que a distância física não estabelece barreira. Ó Mestre querido, tu que sois o médico dos médicos, ampara nosso planeta adoecido e socorre-nos com a medicação que só o teu coração pode prover. Abençoa, ilumina e fortalece a cada um de nós, filhos teus, encarnados e desencarnados, que já te reconhecem o governador da terra, o caminho, a verdade e a vida. Fluidifica-nos a água, ministra-nos o passe, socorre as entidades enfermas que de nós se aproximam, na mais das vezes, tão somente para nos perturbar. Ó Senhor, que saudade sentimos de Ti. Ouve nossa súplica, atende nosso apelo e sede conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, nós gostaríamos de conversar hoje sobre liberdade de expressão e a lei de caridade. Nos é assegurado no Brasil, por exemplo, pela própria Constituição Federal, a condição de livre expressão. Nós temos a liberdade para nos expressar. Tem a liberdade de imprensa, nós temos o direito de ir e vir e temos também a liberdade de expressão. Com o advento da internet e as redes sociais, esse direito
pôde ser mais notado, mais exercido, mais percebido. E o uso desse direito tem facultado as mais diversas posturas que, dada a hora, entrechoca-se com leis e paradigmas que eu diria se sobrepõem à liberdade de expressão. O respeito ao próximo, a lei de justiça, de amor e caridade, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, amar aos inimigos, orar pelos que nos perseguem e nos caluniam, oferecer a outra face, parecem ser ensinamentos, parecem ser capítulos de lei que se sobrepõem a essa liberdade de expressão. Resgatando a mensagem paulina de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, a gente consegue perceber que eu tenho a liberdade de me expressar. Eu tenho os canais para isso. Mas ou eu não me expresso de forma agressiva, mantenho o silêncio, ou se eu me expresso é de forma mais inteligente, prudente, sensata e caridosa. Eu não devo concordar com o mal. Eu não devo não apenas não fazer o mal. É preciso que eu faça o bem. Asseveram-nos os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Mas é fundamental que na hora de eu me manifestar, na hora de eu interagir com as pessoas, eu exerça o dever da caridade, o dever do respeito, o dever da ética. Existem várias maneiras de nós irmos às redes sociais discordar de um projeto que esteja tramitando no Congresso Nacional. Existem várias formas de nós protestarmos contra aqueles equívocos que o governo municipal, estadual, federal esteja realizando. Aquilo que eu discordo de uma atividade que está acontecendo na minha cidade, no meu bairro. Existem diversas formas de eu manifestar o meu apoio ao time de minha preferência, ao artista que me agrada. Eu não preciso enveredar pelo descaminho da agressão, porque isto me desqualifica não só como espírita, não só como cristão, mas me desqualifica como um ser humano. O que nos faz diferente dos outros animais do reino animal é a capacidade intelectiva. Nos valermos da agressividade através de palavras escritas ou faladas, não nos faz pertencer à classe dos humanos. Essa voracidade, essa agressividade com que eu externo o meu modo de pensar, também denuncia o estado mento-moral em que eu me encontro. Então é preciso pensar que existem N maneiras de colocarmos o nosso pensamento, colocarmos a nossa visão sem machucar, sem agredir. E ainda assim conseguir sensibilizar os outros, conseguir educar pessoas. Quantos são aqueles que nos seguem nas redes sociais e que acham inteligentes, prudentes, gostam da nossa opinião e às vezes gostariam de saber o que a gente acha sobre aquele assunto.
se a gente se manifesta de uma forma trivial, comum, de uma forma, repito, agressiva, nós damos claras demonstrações de que somos despreparados para pacificar, de que ainda não temos em nós condições mentomorais de abrandar situações, de sensibilizar o outro que fez uma manifestação a qual eu discordo. Eu não preciso xingar, eu não preciso apelidar, eu não preciso ameaçar. Às vezes, eu não preciso nem falar. Eu preciso aprender que existem outras formas de expressão. A expressão não pode ser só o que eu escrevo ou o que eu digo. E aí, como todos nós somos dotados de múltiplas inteligências, ao que afirmou o notável pesquisador Howard Gardner, o pai da teoria das inteligências múltiplas, podemos aprender, desenvolver, isso se não já tivermos até esse dom, essa faculdade, e manifestar através da arte, por exemplo, a nossa ideia acerca daquele assunto. Quantos jornais não conseguem nos esclarecer, nos despertar um sentimento, nos despertar uma tese com a charge que ele apresentou, muito mais do que com o editorial. Então eu encontro aí uma forma de sublimar uma energia que me é densa, que me é grosseira, que me é forte, transformando aquilo em arte. E aí eu repudio aquele ato que eu achei absurdo de ser praticado por quem quer que seja, mas eu faço de uma forma que inspira outros, que vem através de uma manifestação artística. Mas é claro que mesmo através da arte é possível agredir os outros. É possível machucar os outros. E é aí que nós nos percebemos que expressar-se é muito mais do que materializar na escrita, no áudio, no papel, aquilo que nós estamos sentindo. Quando eu me expresso, a minha informação, a minha tese, a minha ideia é captada por aqueles que acessaram o que eu disse ou o que eu escrevi, mas também por uma quantidade de seres desencarnados que não só registram as minhas palavras, como registram com fidelidade os meus sentimentos. Diferente daquele que só leu a minha posição no Facebook, no Twitter, e pode interpretar como bem entender, os espíritos registram exatamente a energia que eu empreguei quando escrevi, quando gravei o áudio, quando fiz aquele desenho, aquela caricatura, aquela charge, poesia e etc. E aí nós vamos perceber que estabelecemos, portanto, uma conexão. André Luiz, o notável benfeitor espiritual que deixou-nos um legado através de Francisco Cândido Xavier, de só na coleção A Vida no Mundo Espiritual, 13 livros, haveria de nos trazer a tese dos dardos mentais. Um tipo de obsessão de encarnado para encarnado, quando a pessoa lê o que eu escrevi,
acessa a minha livre manifestação pela rede social, pelo livro que eu escrevi, por uma entrevista que eu dei, pela palestra que eu estou ministrando, irrita-se com aquilo e informa a vários outros, manifesta a vários outros a sua irritação. E cada vez que ela comenta o assunto e pensa em mim, e fala sobre mim, ela emana na minha direção. E a depender de como eu esteja, eu vou acatar os dardos mentais que vierem direcionados por aquela pessoa que pensou daquela forma. Aí você vai dizer, olha, mas se a gente se apegar a isso, ninguém diz mais nada. Ninguém fala mais nada. Ninguém interage mais. Às vezes a gente diz as coisas na melhor das intenções. E há quem discorde, se chateia. Um filho se irrita com a mãe e deseja naquele instante que ela morra, que ela vá embora, que largue a vida dele. Mas não é isso que nós queremos dizer. É óbvio que sempre que nós falarmos, expressarmos qualquer ideia, haverá aqueles que concordam, que discordam, aqueles que vão sentir desta e daquela forma. O problema é quando nós passamos a ser pessoas contumazes em fazer manifestações que provocam a indignação e a ira dos outros. E aí, nos dois planos da vida, no mundo material e no mundo espiritual, pessoas que repudiam o meu gesto, a minha atitude, se vinculam a mim num tipo de teia vibratória, de onda vibratória, extremamente nociva, doentia, que estabelece ali um vínculo de perturbações espirituais. E com o passar dos dias, várias coisas ao meu redor vão acontecendo sem que eu consiga fazer ali essa conexão e até imaginar. Sabe que tudo isso está acontecendo por uma série de questões de ordem espiritual. E eu até acho que, quando percebo ser algo espiritual, eu acho que a inveja é dos outros. Eu acho que é porque as pessoas são contra mim, estão me perseguindo. E não percebo que eu fui aquele que promovi esse tipo de perturbação espiritual, porque não tive o cuidado na minha manifestação. Repito, não devemos esperar que as pessoas sempre nos entendam. Não devemos supor que as pessoas vão sempre aceitar tudo o que dizemos. Mas não é por isso que nós vamos deixar de ter cuidado, zelo, responsabilidade com as nossas palavras. Enquanto cidadão encarnado, eu tenho o direito. Mas porque eu tenho o direito, eu não tenho necessariamente o dever de ir lá e toda vez que o presidente da República disser uma coisa e a imprensa repercutir aquilo, eu ir às redes sociais, participar de um debate que não leva a nada, que não promove nada e que não resolve o assunto. Não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu seja favorável. E se eu for me manifestar, eu me manifesto de tal modo que quem lê diga, poxa vida, olha, é isso mesmo. Então o mundo reclama pacificadores. O mundo reclama pessoas capazes não de jogar panos quentes, de abafar. O mundo reclama pessoas capazes de mediar, de amenizar a perturbação mento-moral que se desencadeia no mundo hoje a partir de declarações malsãs, a partir de verbos mal empregados, na mais das vezes patrocinados por espíritos adoecidos. No livro da Esperança, o Emmanuel diz através do Chico, comentando o versículo 22 do capítulo 5 de Mateus,
E também comentando o item 10 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Emmanuel escreve um texto ao qual dá título Verbo Nosso. E ele diz assim: ainda as palavras, velho tema dirás, e sempre novo repetiremos. Aqui existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfileira. Referir-nos-emos, contudo, ao verbo que arroja de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural, quanto o pão simples no serviço da mesa. No intercâmbio afetivo, usemo-lo à afeição de água pura nos instantes graves. Façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então nós temos um dever. O dever de só produzir pelas mãos, pela vida, pela boca, aquilo que for bom. E aí nós vamos errar. E aí nós vamos nos deparar com o vacilo nosso. Mais uma vez, nos deparando com isso, a gente vai lá e corrige. O mundo reclama hoje por educação. E essa educação, ela transcende os limites da instrução escolar. Vai além das regras de etiqueta que possamos aprender em qualquer tipo de grupamento, seja ele familiar ou de grupos que a sociedade cria para si. O mundo clama por um tipo de educação extrafísica. É a educação da alma, é a educação espiritual. O mundo clama por espiritualização, por espiritualidade. E nós, os cristãos, especialmente os cristãos espíritas, temos esse dever e essa obrigação potencializada. Porque alguns irmãos estão aí gritando nas esquinas, nas redes sociais, nos canais de televisão e de rádio, que o Cristo vai voltar, que os que não pertencem àquela matriz religiosa estarão no inferno, porque eles conhecem apenas a primeira revelação. Outros irmãos estão aí a bradar, a apresentar-se como cristãos e pessoas de bem,
Porque não obstante já conheçam também a segunda revelação, não conseguem compreender o mecanismo da reencarnação. E os que já sabemos da importância que é a educação mediúnica, e todos somos médiuns, para que nós consigamos ali lidar melhor com as influências espirituais que sofremos, temos, portanto, uma responsabilidade a mais. Os espíritas não precisamos nos abster de ter uma opinião sobre a situação político-partidária que está acontecendo no nosso Brasil desde há muitos anos. Os espíritas não precisamos nos calar diante dos equívocos que a criatura humana tem produzido, mesmo no período da pandemia. Mas os espíritas precisamos saber o que dizer, como dizer e quando dizer. Porque antes de falar, de tomar qualquer atitude, nós sabemos exatamente o papel da prece. Como ela é capaz de amenizar uma situação, de contornar uma situação, quiçá de equacioná-la, sem que nós precisemos abrir a boca, sem que nós precisemos falar. Quantas mães, através de um Pai Nosso e uma Ave Maria, através de um pedido, meu Deus, não deixa mais ele sair de casa preocupada com aquele filho abusando dos seus recursos pelo álcool ou pela droga, ou por um instante de ira, de fúria, é ouvida na sua oração, os espíritos agem e sem que ela precise bater boca, bater de frente, discutir com seu filho, ele é auxiliado, não sai de casa, não vai provocar os distúrbios que provocaria, talvez mesmo que ela tivesse verbalizado, falado, proibido, ameaçado. Nós que conhecemos essas informações, temos, portanto, um papel de demonstrar que temos uma educação espiritual diferenciada. Não se trata de puritanismo. Não se trata de anuência com o que é ruim, com o que é mal. Trata-se de ter outra postura. Porque tem momentos que você não precisa falar, que mesmo que você fale, não resolva. Quando você se depara com alguém que está fanatizada pela temática da sua religião, nada que você fale vai adiantar, vai resolver. O que a gente tem visto no Brasil, nas redes sociais, por exemplo, nos últimos anos? As pessoas batendo de frente umas com as outras, se tornando intrigadas, inimigas. Eu não abro mão da minha verdade, o outro não abre mão da verdade dele. Pode-se argumentar o que for. Agora, por último, nem a opinião da ciência conta mais. Não importa quão prudente seja a pessoa. Não importa quão digna seja a pessoa que está do outro lado manifestando a sua posição a favor ou contrário de determinada coisa. Se foi contra o que eu acho, o que eu quero, já é um inimigo e eu já parto para cima com agressões variadas, com apelidos, com jocosidades e manifestações arbitrárias de toda a ordem. Nós talvez encontremos essas atitudes estranhas, essas atitudes capciosas, até no movimento espírita. Então eu sou contra a federativa estadual ou a federativa nacional.
Eu sou contra uma pessoa, porque ela escreveu dada coisa que eu discordo, ela gerencia, administra de uma forma que eu não concordo. E aí eu me torno contra tudo que aquela pessoa fizer, mesmo que seja bom. Mas como a gente discordou e eu fui às redes sociais bater boca com ela sobre aquele assunto, qualquer coisa que ela fizer daqui para frente, ainda que seja bom, eu vou discordar. Esse é um tipo de comportamento que a gente precisa estudar melhor e compreender melhor no movimento espírita. Porque a gente vai fazer parte de uma casa, pouco tempo depois nos dão a chance de trabalhar. De trabalhador a gente quer se tornar mentor espiritual encarnado, e na primeira discussão que tem, ou sai quem chegou antes de mim, ou saio eu, e eu fundo uma outra instituição. Baseado nos ensinamentos de Jesus ou baseado no meu modo de pensar sobre o que é a execução do Evangelho? Nós temos esquecido da outra face. Nós temos esquecido do perdão. Nós temos esquecido da oração. Quando nós consideramos o aspecto espiritual que possa estar acontecendo entre companheiros espíritas, é apenas para considerar que o outro é obsidiado. O outro. Isso é obsessão, fulano está obsidiado, eu não posso mais conviver com essa pessoa obsidiada. E não auxilia, não ajuda, não vale-se da oração, decide criar anátemas, decide criar cisões. Brasil afora, temos registrado atitudes que a única coisa que podemos fazer é lamentar e orar muito para que os benfeitores espirituais consigam tocar esses nossos irmãos de que a postura que adotaram não é a melhor para eles, nem para o nosso movimento espírita. Porque nós precisamos demonstrar união. União para conseguirmos exemplificar à sociedade o pensamento espírita acerca da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, que é a proposta de Kardec para uma nova ordem social. Compreendermos que somos iguais, compreendermos a liberdade que temos, fazendo dela bom uso e estabelecendo as bases de fraternidade em todo o mundo. E ainda o Emmanuel, também no Livro da Esperança, agora comentando o item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e o versículo 37 do capítulo 5 de Mateus, o Emmanuel escreveu o texto intitulado Falar. E nele está posto: falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala da bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofreram um impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre natural. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado
antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como o fogo, quando trazido ao refúgio doméstico para a execução da limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem te vê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mãos cheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Há momentos em que precisamos falar ou escrever de maneira mais direta, mais dura, especialmente para aqueles sobre os quais temos uma responsabilidade. Mas é fundamental que nós tenhamos preocupação com o que dizemos. Porque essa preocupação vai nos levar a descobrir que dizemos aquilo que alimentamos dentro de nós. E alimentamos inicialmente pelo pensamento. Alimentamos inicialmente por aquilo que a gente vai lendo e vendo dos outros e vamos registrando na gente, às vezes nos valendo apenas da opinião dos outros, sem formular a nossa. Ouvimos a do outro, damos-lhe razão, esquecemos que às vezes existe uma outra face da moeda, um outro lado da história, compramos uma briga junto com aquele alguém, sem fazermos a devida reflexão. Por que mesmo que eu estou defendendo essa pessoa, ou esse projeto, esse discurso? Será mesmo que faz sentido para mim? Será mesmo que é com isto que eu comungo? E eu quero, meus irmãos, tratar desse assunto sem deixar de dizer uma coisa que é fundamental, na minha opinião. É nós trazermos por baliza dos nossos pensamentos, dos nossos gestos, das nossas expressões, Jesus, a quem os espíritos reveladores disseram a Allan Kardec, referiram ao Kardec ser o nosso guia e modelo. Como o nosso guia e modelo reagiria se encarnado estivesse a esse momento que o nosso Brasil atravessa, que divide-se entre os efeitos da pandemia do coronavírus e os efeitos do ódio vivenciado por algumas pessoas no campo da política partidária,
sem se darem conta de quantos males estão provocando a si, ao próximo e ao universo como um todo. Vale a pena pensar, vale a pena refletir, vale a pena silenciar para pensar mais, para ter mais tempo de pesquisar. Porque enquanto estamos apressados de ir às redes sociais ou qualquer outro lugar para falar, para escrever, para nos manifestarmos, nós estamos deixando de ouvir, nós estamos deixando de absorver uma informação. Mas nós estamos numa era assim, numa fase tão confusa, de tal modo tão perturbada, que a gente vai para o centro espírita ou para um auditório qualquer, assistir uma palestra espírita e ficamos conectados ao celular, escrevendo tweets, mandando mensagem dizendo que a palestra está ótima, o palestrante acabou de contar uma história engraçada, acabou de fazer uma anedota, uma brincadeira, uma piada, a roupa que não sei quem está vestindo, o calor que está fazendo, o ar-condicionado que está pingando. Não nos desconectamos lá de fora, nem do obsessor que nos quer certamente desconectados da mensagem espírita. E ficamos, portanto, mesmo que dentro do salão, à margem do tratamento espiritual que está sendo realizado. Porque nós temos essa necessidade de estar sabendo o tempo todo o que os outros estão dizendo, escrevendo, pensando, para a gente ali ter o nosso posicionamento. Eu sou contra a personalidade X do cenário nacional, da mídia, seja um artista, seja um político. Aí eu vou lá na minha conta da rede social, minha conta pessoal, e me inscrevo para seguir aquela pessoa. Que é para tudo que ela disser, eu comentar retrucando o que ela diz. É o que Kardec chamaria de tormentos voluntários. Pare por um instante para notar as expressões faciais das pessoas que estão ao celular lendo coisas diversas. Como se alterna entre um sorriso de algo que ela viu e foi engraçado, a aquilo que foi sério, para aquilo que a irrita. E a criatura se permite, em minutos ou horas, diante de uma tela de telefone ou de computador, de um tablet, vivenciar as mais diferentes vibrações, as mais diferentes emoções, que promovem distúrbios orgânicos, psicológicos e espirituais, mentais, de um modo geral. Qual é a vida que nós estamos levando? O que eu preciso dizer tanto? Para quem? Por quê? Com que objetivo? Qual tem sido o meu repertório do que eu tenho dito? O que eu tenho trazido de informação nova para dentro de mim, para ali eu elaborar novos raciocínios e poder me manifestar? Começo o dia pegando clichês ou mesmo que mensagens espíritas da Bíblia e coloco na rede social e digo para quem quer que seja, repito como que um mantra. A postagem seguinte, a manifestação seguinte, já oscila para algo totalmente contrário àquele pensamento que eu apregoei. Vou em tudo quanto é grupo e coloco que o seu dia hoje seja de paz, que o seu dia hoje seja de bênçãos, que esta semana seja de muito sucesso. E em seguida compartilho uma notícia ruim. Compartilho uma notícia trágica, pior, às vezes compartilho uma notícia falsa.
uma informação que não é verdadeira. Eu que fui àquele grupo de pessoas desejar paz, agora fui lá lhes roubar a paz, lhes tirar a paz. Já tirei a minha, agora tiro a do outro. Enquanto isso, a literatura espírita está na estante, está em PDFs baixados no computador e eu não as acesso. Não leio com regularidade. Enquanto isso, outros livros, outras obras estão na minha estante que poderiam me trazer um conhecimento cultural. A própria internet está cheia de informações riquíssimas, valiosas. Mas nós temos um filtro natural, porque magnético, que nos direciona para aquilo que é inferior, para aquilo que é ruim. O que denota isto, meus irmãos? Que a nossa alma, que a nossa mentalidade, que a nossa essência, por mais que eu me ache melhor, mais bonito, mais inteligente que os outros, a minha essência ainda é aquela de uma vibração rasteira, de uma vibração densa. Ainda que cristão, ainda que espírita, a minha postura é eminentemente materialista, porque defendo o imediatismo, porque defendo aqui se faz, aqui se paga, porque defendo a justiça com as próprias mãos, porque defendo a agressividade e a violência de todo jaez. É preciso pensar. É preciso que nós tenhamos aí, o cuidado de pensar sobre o que estamos alimentando a nossa alma, sobre o que estamos alimentando a nossa mente e, portanto, o que é que nós estamos repercutindo, o que é que nós estamos reproduzindo, onde quer que formos. E para finalizar, um pensamento de Emmanuel na obra Segue-me. Ele diz: poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago, que disse que a língua também é um fogo, uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Fica aqui a nossa colaboração, fica aqui a nossa contribuição para que consigamos construir um novo comportamento na hora de nós expressarmos aquilo que sentimos, aquilo que achamos, que acreditamos acerca de um assunto, de um tema, seja ele qual for. É hora de nós nos alimentarmos do que é perene. É hora de nós nos alimentarmos do que é permanente, duradouro, que vai conosco na nossa alma após o desenlace com o corpo físico. Para que assim nós tenhamos a condição de expressar mais e melhor aquilo que engrandece, aquilo que enaltece o bem, aquilo que promove a pacificação, porque eu terei me pacificado. Muito obrigado a toda a equipe do Lex, muito obrigado meu amigo João Braga, muito obrigado ao querido Samaritano por essa oportunidade. E eu os convido uma vez mais a fazermos a nossa prece, agora encerrando a nossa live. Pai amado, Jesus querido,
nós vos agradecemos esses instantes em que nos reunimos nesta sala virtual e conseguimos aqui entrelaçar os nossos corações e as nossas energias, junto com as tuas, através daquelas que os nossos benfeitores espirituais conseguiram alinhavar mediante a nossa conexão pelo coração. Sê conosco hoje e sempre, abençoa nossas mentes, nossos propósitos e, sobretudo, Senhor, fazei do nosso pensar e do nosso falar a Tua manifestação a todos os que estamos na terra, nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, forte abraço, muito obrigado por nos convidarem para esse momento. Emanamos daqui os bons ventos do litoral. Boa noite e muita paz.